Como vão, meus irmãos? Espero que bem, com a graça do Senhor. Nós estamos iniciando então o nosso segundo encontro, nosso segundo estudo, seguindo no propósito de estudarmos, de aprendermos mais acerca da Epístola de Paulo aos Romanos. Eu gostaria de convidar você para uma oração nesse instante. Curvemos nossas cabeças. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua graça manifesta em nossas vidas, pelo motivo de nós estarmos aqui hoje movidos pelo Seu Espírito para estudarmos, para aprendermos mais acerca da Sua palavra, acerca daquilo que o Senhor nos ensina na epístola que o Teu servo Paulo escreve aos Teus servos em Roma. Nós agradecemos pelo mistério através do qual o Senhor preserva as suas escrituras até nós nesses dias, para que elas sejam, ó Deus, bênçãos sobre nossas vidas. Clamamos do Senhor a sua orientação, a presença do seu Santo Espírito, para que possamos, Deus, ser, ó Pai, iluminados, esclarecidos pelo Senhor mesmo, e que saiamos, ó Deus, desse estudo mais cônscios da graça do Senhor, conscientes, ó Deus, da Tua bondade, da Tua misericórdia, e que sejamos cada vez mais, ó Deus, fiéis dispenseiros da Sua palavra, que manejemos bem as Escrituras e que esse estudo ele venha servir para nós de combustível para a nossa pregação, que venha servir, ó Deus, de recurso para o nosso momento de discipulado, em que nós vamos anunciar o Teu nome e propagar o Teu reino. Nós clamamos essas coisas e agradecemos, em o nome de Cristo. Amém. Muito bem. Na última vez que nós estivemos juntos, nós falamos a respeito do apóstolo Paulo, das suas características e de quem era o apóstolo Paulo, e para que nós pudéssemos entender aquilo que ele expõe na Epístola aos Romanos, da maneira como ele se expressa. Nós vamos, então, diante daquele quadro que nós anunciamos, que nós estudamos da última vez, vai ficar mais claro, vai ficar mais fácil nós compreendermos a linguagem, a maneira como Paulo concatena o seu raciocínio. Hoje eu quero convidar os irmãos para nós entendermos quem eram os destinatários desta carta. Quem eram para quem Paulo escreve essa carta, para onde ela estava direcionada, para que aí nós possamos também, entendendo as características do remetente, nós também possamos agora entender as características dos destinatários. Ela é uma carta, uma epístola direcionada à igreja em Roma, que obviamente ela não se encerra a sua aplicação somente na igreja de Roma, mas ela serve para toda a igreja e também para nós em todo o tempo. Mas é interessante nós fazermos esse exame para que nós possamos também entender as nuances daquilo que Paulo escreve na sua epístola. Nós temos, então, algumas considerações a fazer a respeito de Roma. Primeiro, saber onde é essa cidade, né? Paulo estava se referindo a Roma. Roma não só nós tendemos a confundir, né, historicamente. O presbítero Elbert, como historiador, ele poderia explicar isso com mais clareza, mas é muito comum confundirmos a cidade Roma com o Roma, o Império. As duas coisas, apesar de estarem diretamente ligadas, elas são coisas diferentes, né? Roma era a cidade capital do Império Romano, que dominava todo o mundo conhecido nos dias do apóstolo Paulo. A cidade de Roma
ela se encontra mais ou menos no centro da Península Itálica, onde hoje é nós chamamos, né, do país Itália. Obviamente naquela época não existia o país, eram as cidades-estado, né, que predominavam. Roma está mais ou menos ali no centro dessa península, e ela foi fundada por volta do ano 735, né? A cidade de Roma teve a sua fundação. Conta-se que, obviamente, pela longínquidade do fato, a gente não tem certeza da veracidade, né? Mas a tradição, ela conta, né, de que a cidade foi fundada por Rômulo e Remo, né? Os dois irmãos que, tendo sido deixados, né, pelos seus pais, tendo sido não foram abandonados, né, os pais foram vitimados por ataque de feras, eles ficam abandonados e eles são amamentados por uma loba. Isso é o que diz a lenda. Mas há também algumas considerações a respeito de que naquele tempo ali haveria naquela cidade, a cidade das Sete Colinas, como também é conhecida Roma, porque ela está edificada no entorno dessas sete colinas. Ali haveria um posto avançado, né, de soldados que ficavam ali alojados para evitar invasões, né, que viessem do norte da Península Itálica, que viessem do norte da Itália que nós conhecemos hoje para o sul, né? Os povos ali, eles colocaram ali um entreposto bem no meio do caminho entre as cidades do sul e as cidades do norte. Muito provavelmente, essa segunda possibilidade é a mais provável, né? Que esse entreposto depois foi se tornando uma cidade. Ah, a cidade de Roma, naqueles dias, ela era formada, a população era formada por pessoas nativas, latinos, né, que são conhecidos, os nativos de Roma são os latinos, os povos latinos, e também os estrangeiros. No tempo de Paulo, quando o Império estava na sua franca expansão e talvez, né, no momento do seu apogeu até, a cidade de Roma era uma cidade bastante cosmopolita, tinha gente de tudo quanto que era canto naquela cidade, né? Uh, Retornando na história, a cidade ela nasce então como uma cidade-estado, ela tem o período em que ela funciona como um reino. Diz a lenda, a tradição, que Roma teve 7 reis, e nesse período do reinado, esses esses reis, eles tinham na sua constituição, né, na constituição, né, do reinado, eles tinham 3 classes sociais preponderantes. Eram os patrícios, que eram aqueles nativos de Roma, os quais tinham a cidadania. É importante a gente entender a cidadania, porque depois você vai fazer as conexões aí, vai lembrar que o Paulo era cidadão romano, que isso trouxe uma certa diferenciação, um certo direcionamento para a sua história. Então, esses patrícios eram as pessoas nascidas em Roma e que tinham essa cidadania. Tinha a plebe, que era formada por estrangeiros, eram pessoas sem a cidadania que prestavam serviços,
né, e viviam com certa dificuldade, mas eles tinham alguma atividade que lhes rendia renda. E tinham os escravos. Os escravos perdiam a sua liberdade pelos mais diversos motivos, mas normalmente os escravos eles tinham duas origens. Ou era gente que tinha ficado muito endividada, não tinha como pagar as suas dívidas, e aí se entregavam como escravos, e aqueles povos conquistados que eram levados para poder servir na cidade de Roma. Depois de um certo período, Roma ela vai se tornar, deixar de ser um reino, vai se tornar uma república, quando houve uma certa revolta de classes. Olha só que interessante, hein? Ah, nós ouvirmos isso. Mas houve uma certa revolta das classes porque os escravos e a plebe, eles tinham poucos recursos, então eles se levantam, se rebelam e deixam Roma. Levantam. Olha só esse moço aqui. Vamos calar a boca desse celular. Então, retornando ao raciocínio, eles deixam Roma, os escravos e a plebe, e aí os romanos patrícios ficam sem ter quem fazer os serviços para eles. Então, aí muda-se a constituição da cidade, a cidade deixa de ser um reino, passa a ser uma república, a plebe e os escravos passam, né, principalmente a plebe, passa a ter representantes, nasce então a república, né? E nesse período da República, os membros da plebe eles poderiam ter os seus representantes no Senado, e aí há então essa efervescência, a crescente de Roma. Nesse período, as pessoas também foi concedido que as pessoas ascendessem socialmente, conseguissem a sua cidadania através de bons serviços prestados. Os soldados, depois de um certo período de serviço, eles ganhavam a cidadania. Então o indivíduo, às vezes da plebe ou até mesmo um escravo, ele adentrava as fileiras do exército de Roma, e durante um período, aproximadamente 20, 25 anos, eu não tenho certeza agora, eles de serviço, se sobrevivessem, porque o exército romano estava sempre envolvido em guerras, então, depois de um certo período de serviço, ele adquiria a cidadania. E o que era a cidadania? A cidadania era tornar-se um cidadão romano, garantia alguns privilégios para o detentor desse título, né? Assim como o direito de ser julgado pelas leis romanas, diante de um tribunal romano. Ele tinha alguns direitos comerciais e era respeitado esse direito comercial, algumas facilidades. Às vezes, até mesmo algum tipo não vou dizer isenção, mas algum tipo de incentivo fiscal, né? Eles tinham pelo fato de serem cidadãos. Então, ser cidadão romano era bastante interessante. Depois desse período da República, nasce o Império, em que há uma saga expansionista. Os imperadores começam a expandir a República, e então a cidade já não estava contendo toda a sua glória, por assim dizer. Então eles passam a época das conquistas, eles começam a expandir esse Império Romano para poder exatamente galgar e alcançar maiores riquezas. E é exatamente nesse período do Império que eles chegam à Palestina, eles vão invadindo os países e eles chegam à Palestina, quando nós vamos ter aquele quadro de Jesus sendo, você vai entender então por que a Palestina tinha o procônsul, né, no caso Pilatos, que era o representante de Roma para governar a Palestina, e você vai entender também por que havia esse domínio, né? Roma havia invadido a Palestina já, e na sua marcha em direção até o Egito,
E então, em cada uma das cidades, eles colocavam os seus representantes. A Roma seguia mais ou menos a mesma linha de Alexandre. Eles permitiam que os cultos permanecessem os mesmos, que os reis permanecessem, os reis dos países conquistados permanecessem no seu trono, desde que se tornassem vassalos de Roma, né, pagassem impostos, tributos, e ali teria um representante, né, um procônsul, um cônsul de Roma em cada uma das cidades. Então aí você vai entender por quem era o Pôncio, né, Pilatos, relatado nas Escrituras, e depois Félix, né, quando Paulo é levado para diante dele, você vai entender então por que havia um rei Herodes, sendo que tinha um Império Romano acima dele. Então, na realidade, Herodes era o rei dos judeus ali, era um rei local, mas que era vassalo de Roma e que tinha o seu representante, que Roma tinha a sua embaixada naquele lugar. Então, essa estrutura, né, essa questão da cidadania, Paulo ele vai ter essa cidadania, os seus pais certamente vão adquirir essa cidadania por serviços prestados, né? Nós citamos que ele é oriundo de Tarso, era um centro efervescente, não somente de comércio, mas também de cultura e acadêmica. Então, o fato de adquirir a cidadania romana facilitava os negócios da família de Paulo. A religião do império, né, como nós colocamos aqui, era um misto. A religião original do império era um panteísmo, né, o que reinava na cidade de Roma, e Roma isso levava junto consigo, era um panteísmo muito parecido com o panteão grego. Inclusive, há alguns paralelos, né, quando Roma se apropria do panteão helênico, né, do panteão grego, nós vamos ter alguns correlatos, né? Diana, né, a Diana dos Efésios, ela é a equivalente romana do panteão romano da Afrodite do panteão grego. Hermes, grego, é o Mercúrio, né, do panteão romano, né? Se vocês vão se lembrar, Paulo e Barnabé, eles são chamados de Júpiter e Mercúrio. E quando se vão se chegando para Roma, vão chegando próximos de Roma nas suas viagens missionárias. Então, a religião romana natural, nativa, era esse panteísmo, esse politeísmo, né? Que eles herdam dos gregos. Mas, como nós já dissemos, à medida que eles vão invadindo, né, no Império eles vão invadindo outros reinos, eles também vão assimilando outras religiões, vão assimilando algumas características, né, das religiões de mistério, ali do Oriente Médio, e também dos lugares mais próximos das bordas do Império, né, ali próximos da Índia e mais adiante. As religiões, também o culto dos antepassados, né, que era muito comum em Roma, eles herdam isso fugiu o nome, dos persas. Eles herdam isso dos persas, que era o culto exatamente aos seus antepassados, aos seus anteriores. E, por fim, né, já no instituído, assim, já no princípio do Império, né, instituído pelo imperador Augusto, o culto ao imperador. E aí nós vamos entender, né, o que era esse culto ao imperador. O imperador ele passa a ser uma figura divina na Terra. Isso também é retirado, é também assimilado dos persas. Se você se recordar bem, Xerxes,
né, ele avocava para si a condição de um deus, né? Então, o imperador romano, Augusto, ele institui o culto ao próprio imperador, né? E agora você vai entender por que os cristãos, né, vão ser perseguidos no início do cristianismo, exatamente porque eles entendiam que o Jesus é o Senhor, e aí os romanos, né, confrontavam-nos com a questão do César ser o Senhor, né? Então agora você consegue entender que na realidade o César, né, o imperador, ele era adorado como um deus, e os cristãos, eles se recusavam a adorar o imperador, essa adoração do imperador como se um deus fosse. Assim, ah, fica então entendido, né, o porquê dessa perseguição, dessa acusação dos cristãos de não adorarem o imperador. Mais tarde, né, nós vamos ter essa instituição, né, da religião cristã, mas não é o caso da gente abordar isso agora. Uh, Roma, então, tem uma influência muito grande, né, no mundo daquele tempo. Apesar de que nós devemos a Alexandre uh, uh, a helenização do mundo, né? Alexandre o Grande, no período interbíblico. O que é o período interbíblico? É o período que compreende o fim das profecias até o advento de Cristo. Houve um silêncio de aproximadamente 400 anos. Exatamente nesse período, Alexandre, o Império Macedônio, domina toda a terra, e aí ele heleniza toda a terra, né? Todo o mundo conhecido daquela época. Roma, ela floresce exatamente em cima dessas conquistas que foram dessa estrada aberta, entre aspas, pelo Alexandre, e aí vem Roma e asfalta tudo isso, pavimenta tudo isso e torna o império, né, possível. A influência de Roma, ela se estende até hoje na nossa história, né? Nós temos o direito romano, todas as bases do direito ocidental vêm de Roma. O nosso calendário, né? Ele nasce no Império Romano, né? Os meses e as divisões dos meses. Nós temos os algarismos romanos, né, que até hoje nós utilizamos em alguns fins, apesar de nós termos mudado o nosso sistema para os algarismos arábicos, mas toda a estrutura dos algarismos romanos ainda persiste até os dias de hoje. Muito bem. A Igreja de Roma. Por que escrever uma carta para a Igreja de Roma? Como era essa Igreja de Roma? Paulo não conhecia, né? Você vai ver que ele mesmo ele coloca lá na epístola, ele não conhecia a Igreja de Roma, não conhecia os crentes de Roma ainda, e não há motivos também históricos para crermos que nesse período Pedro tivesse passado por ali, né? Como os católicos romanos, né, preconizam que Pedro teria fundado a Igreja de Roma, que teria sido o seu primeiro bispo. Isso não tem fundamento histórico. Não obstante, Pedro e Paulo tenham ido para Roma posteriormente, nenhum dos dois teria sido o fundador da Igreja de Roma. Há algumas tendências, alguns estudos, alguns acadêmicos que afirmam que a Igreja de Roma teria sido fundada por A, por B, e citando alguns nomes, mas não existe fundamentação, então eu não vou nem abordar eles aqui. Existe uma teoria de que a Igreja de Roma teria sido fundada, a Igreja Cristã de Roma teria sido fundada por judeus,
né, que já viviam na cidade, e a gente sabe que naquele período os judeus haviam se espalhado por todo o império, né, em busca de oportunidades. Nós vimos no último estudo que a família do apóstolo Paulo chega a Tarso, e então os judeus vão se espalhando ali por dentro do império, porque era uma outra vantagem que se tinha, é que dentro do império havia livre circulação, né? Então, você poderia sair da Palestina e ir para Roma e se estabelecer lá, desde que você pudesse se sustentar naquele lugar, né? Aqueles princípios que nós vimos, né? Quando Roma acolhe para si os princípios da República, eles ainda estavam vigentes, então você poderia chegar a Roma como um plebeu e prestar serviços e se estabelecer em Roma. Inclusive, Roma tinha bairros, né? A cidade, Roma, tinha 14, salvo engano, 14 bairros, e alguns bairros que eram exclusivamente de plebeus, outros exclusivamente de patrícios, né? Os nativos, e assim sucessivamente. Então, a colônia judaica de Roma, havia alguns judeus morando em Roma, e acredita-se que a igreja cristã lá tenha sido fundada exatamente por judeus que estiveram em Jerusalém no período do Pentecoste, testemunharam o Pentecoste, ouviram o discurso de Pedro, né? Vocês lembram do relato de Atos, né? Quando Pedro ele faz aquele discurso em que 3.000 pessoas se convertem, recebem o cristianismo, e você vai ver que no relato de Atos havia gente de tudo enquanto que era canto, ali em Jerusalém, que eram os judeus prosélitos de provindos, né, de toda a dispersão, para a festa do Pentecoste, que era uma festa que exigia o deslocamento do judeu para Jerusalém. Tendo eles sido testemunhas, né, desse discurso, dos eventos do Pentecoste, essas pessoas teriam voltado depois disso e voltado para Roma e ali fundado então a sua comunidade dos cristãos ali por volta do ano 30, o ano 35 da era cristã. Essa é uma teoria que eu acho bastante interessante e que é bastante plausível para a origem da Igreja de Roma. A Igreja de Roma, então, era formada por esses judeus e também por gentios, outros plebeus, né, que estavam residindo ali, que são os prosélitos, né, que nós vimos muitas vezes serem mencionados nas Escrituras. Que são essas pessoas? São pessoas de outras etnias, de outras nações, de outra fé até mesmo, que abraçam o cristianismo nascente, juntamente com os judeus, e ali formam essa comunidade. Essa igreja, então, ela começa a ganhar força e os seus frutos eles começam a se tornar conhecido dos apóstolos, até chegar ao apóstolo Paulo, né? O conhecimento dessa igreja. E nós vemos que ele tinha bastante interesse em visitar essa igreja, em estar junto deles e trazer para eles ele conhecer essas pessoas e também trazer para eles o conhecimento das Escrituras. Assim, no decorrer da sua terceira viagem missionária, Paulo escreve a esses irmãos romanos, esses irmãos da igreja de Roma. Ele escreve essa epístola no sentido de trazer a eles o conhecimento da fé de uma maneira bastante abrangente, o conhecimento do plano da redenção de uma maneira bastante abrangente, e também trazer uma equalização no trato
entre essas duas vertentes, eu não vou dizer facções, mas como a igreja era formada de judeus de um lado e de gentios de outro, obviamente os judeus cristãos, eles tinham algumas práticas e o judeu, de uma maneira geral, ele é bem sectarista, né? Bastante ascético no que diz respeito à separação, aos seus costumes e a separação que deve haver entre o judeu e os gentios. Então, Paulo ele vem trazer também essa orientação, né, contra esse ascetismo, de modo a trazer unidade para a igreja. Na realidade, nós vemos que nas epístolas de Paulo, ele vai estar sempre de uma maneira, às vezes, mais contundente ou menos contundente, trazendo esse tipo de orientação, né? Nós vemos isso em Corinto, nós vemos isso de uma maneira mais suave também nas outras epístolas. Ele escreve a epístola aos Romanos ali por volta do ano 50, não tem muita assertividade no que diz isso, mas entre 55 e 58 da era cristã. Ele estava no finalzinho da sua terceira viagem missionária, como nós já mencionamos. Ele estava em Corinto, né? Ele escreve a partir de Corinto essa epístola e encaminha aos romanos. Quem leva essa carta para os romanos, para os irmãos, né, crentes de Roma, é Febe, que é mencionada no capítulo 16, né, que leva essa epístola para os romanos. A epístola, de uma maneira geral, ela vai trazer, como nós dissemos, então, algumas orientações e vai trazer para esses cristãos uma visão bastante sistêmica do plano da redenção. E essa visão sistêmica ela é bastante útil para nós e é interessante para que a igreja hoje conheça essa visão de Paulo, que Paulo oferece aos romanos, exatamente para que nós também possamos, de uma maneira bastante sistêmica, bastante organizada, nós possamos apresentar o evangelho às pessoas que não conhecem Jesus, né? Então, não conhecem Jesus e não conhecem o plano de salvação. Nós vamos ter, então, uma estrutura interna dentro dessa epístola que nós vamos trabalhar. Nós devemos utilizar essa mesma estrutura para que nós trabalhemos, né, ao longo desses estudos. Nós vamos tem a apresentação, que são a introdução, as apresentações, né? Logo depois, Paulo ele aplica a questão do problema humano, ele coloca a questão, o que aflige, por que Deus haveria de providenciar a redenção para o homem. Então, qual que é o problema humano? É o pecado, ele apresenta o pecado e a sua universalidade, as suas consequências, nós vamos trabalhar isso. Ele apresenta a solução para o pecado, né, que é o plano de redenção, a salvação do homem a partir de Deus. Nós vamos ver toda essa questão também. No quarto ponto, ele vai explicar a ordem de uma maneira bastante en passant, superficial, mas a gente vai conseguir exatamente tirar, exprimir desses textos também, que é a ordem salutis, a ordem da salvação, né? Então, ele vai trazer essa explicação a respeito do processo da salvação, do processo da santificação, que é um processo contínuo na vida do cristão, e mais adiante ele vai falar a respeito, ele vai discorrer mais ainda a respeito da soberania divina, né, e do plano de Deus de que a sua igreja na terra, a igreja, o povo de Deus, e que não está mais circunscrito à questão étnica
do judaísmo, ou seja, o Deus ele amplia o seu reino, não está mais restrito aos judeus, mas o acesso ao reino de Deus está franqueado a todas as almas que professam o nome de Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, ele coloca o lugar de judeus e de gentios, ele tenta equalizar essa situação dos judeus e dos gentios dentro do plano de Deus, e ele vai trazer algumas orientações práticas. Nós vamos ver isso também, as orientações no que diz respeito ao comportamento, as orientações práticas da vida cotidiana, né? Ele traz essas orientações para que a igreja estivesse praticando isso, né? Que o crente ele fosse reconhecido por essas características. E ele vai trazer também algumas orientações no que diz respeito ao serviço cristão, não somente aos da fé, entre os irmãos da fé, mas também à comunidade de uma maneira geral. E, por fim, ele traz a conclusão, os assuntos gerais, ele vai trazer algumas situações que vai ser interessante também a gente poder examinar, porque isso vai lançar luz a respeito de algumas questões históricas que nós precisamos entender. Bom, isto posto, nós já entendemos então que a comunidade para quem Paulo manda essa carta é uma comunidade composta de judeus, composta de gentios, que tinham traziam toda essa bagagem, os judeus da religião judaica, os gentios das religiões comuns em Roma, né? O politeísmo, as religiões de mistério, o culto aos antepassados, havia toda aquela questão do culto ao imperador também. Então, nós já vemos que era uma igreja que estava nascendo, que estava florescendo, mas que precisava de alguma orientação. Como nós dissemos, ela é fundada ali por volta do ano 30 e alguma coisa, 35, e essa carta é escrita também ali por volta do ano 55 ao ano 58, então a igreja ela já tinha aí 20 anos de estabelecimento, não é que era uma igreja que tinha lá um prédio, mas era uma comunidade que já tinha uma história, tinha uma identidade e que estava tendo algumas dificuldades exatamente no trato entre as partes. Então, e também no conhecimento, né? Afinal de contas, Roma estava muito afastada dos grandes centros do cristianismo, que ainda estavam circunscritos, ainda estavam restritos à Palestina, à Ásia Menor, ali por onde Paulo inicia as suas viagens, né? Porque agora o cristianismo ele estava ganhando, através das viagens missionárias de Paulo e também das pessoas que ouviam a sua pregação, ele estava ganhando relevância no império. Então, Paulo ele julga necessário para esses irmãos que estavam num lugar tão importante, a capital do império, e num lugar tão longínquo do pensamento, da evolução da cultura cristã, ele leva o que nós chamamos da epístola, que é um tratado teológico. A Epístola aos Romanos, então, é tida como a primeira teologia sistemática que se tem notícia, né? Se nós vamos ver, à medida que nós formos evoluindo no nosso estudo, que, de fato, a Epístola aos Romanos traz bastante conceitos, traz bastante subsídios para a nossa fé. Então, é um estudo que tende a nos engrandecer bastante. Eu quero convidar você a permanecer conosco, né? Já na próxima semana, finalmente feita toda essa introdução, nós falamos do autor, falamos dos destinatários, aí nós vamos iniciar, de fato, o exame da Epístola aos Romanos. Eu quero convidar você a estar conosco no próximo estudo. Vamos orar? Bondoso Deus, nosso Pai de amor, nós agradecemos ao Senhor pelo seu cuidado, pela sua bênção, e te louvamos, ó Deus,
por essa epístola que nós vamos examinar, a carta de Paulo aos Romanos, tendo sido escrito, ó Deus, numa situação tão característica, tão pertinente a uma comunidade tão distante de nós e que ainda assim traz para nós entendimento, traz para nós luz, traz para nós sabedoria, conhecimento a respeito do Senhor e do seu reino. Nós agradecemos porque nós temos tido essa oportunidade de estudar, de examinar as Escrituras com liberdade, com, ó Deus, exatidão, que nós possamos, ó Deus, então, ser instruídos pelo Senhor, nós clamamos mais uma vez, e pelo seu Santo Espírito. Guarda-nos, aguça a nossa mente, para que nós possamos, assim, Deus, edificados, estar prontos a dar a razão de nossa fé quando ela for arguída de nós. Que nós possamos também, ó Deus, estar prontos para poder propagar a fé e o conhecimento do Senhor, do seu plano de salvação, da necessidade de redenção e do nosso proceder diante dos homens. Nós te agradecemos, nós te louvamos e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos.